Prontinho, pessoal, acho que a gente pode começar então. Então, sejam bem-vindos ao nosso mini curso de gestão de dados educacionais. A gente está. Essa história do mini curso é o que a gente mais gosta de fazer aqui na Mori. Esse já é, eu acho que a nossa sexta turma de mini curso. Costuma vir gente do Brasil inteiro, é uma troca bastante rica. E para esse assunto, para o que a gente vai falar aqui especificamente hoje, para nossa pauta, eu acho que é um pessoal muito novo para a gente. A gente está muito acostumado a falar. Eu não sei, quantos de vocês aqui são professores, quantos são gestores, de instituição, mas a gente está bem acostumado a falar com o público de professor e apesar de trabalhar bastante, com a parte de gestão de plataformas e de dados, a gente nunca tinha feito nada para esse público específico. Então a gente está bem empolgado aqui para nossa conversa de hoje. Eu acho que vocês vão gostar, porque o que a gente vai trazer, o que a gente sempre faz, na verdade, aqui na Mora dos nossos cursos, é trazer um compilado do que a gente vive e do que a gente vê na prática. Então, assim, é bem pouca teoria e muita prática. A gente é uma organização muito focada e muito pautada em inovação, então a gente está lidando com contextos quase sempre muito novos, e aí a gente meio que sai desenhando boas práticas. Eu já vou contar um pouquinho do que a gente faz para vocês, tá bom? Deixa eu só avançar aqui. Primeira coisa, um check-in. Então, quem não segue ainda a Mori nas redes sociais, pode seguir. Aqui tem o QR Code. Se você postar alguma coisa, marca a gente lá para a gente saber que você estava aqui, tá bom? E deixa eu avançar aqui. Então, muito prazer. Nós somos a Mori. A gente é uma EdTech daqui de São Paulo e a gente trabalha com produção de tecnologia educacional. A gente tá, a gente tem muitos parceiros que são universidades, muitos parceiros que estão no terceiro setor. A gente trabalha na iniciativa privada também. Então, a gente tem muitos cases de como usar tecnologia educacional e, enfim, a gente tem vivenciado muitos desafios que esbarram, muitos desafios que são novos e que a gente gosta de compartilhar como é que a gente está vencendo esses desafios, e a gente frequentemente tem feito cursos, como eu já antecipei aqui, para compartilhar um pouco dessas nossas aprendizagens. Aqui é a nossa equipe, a gente é bem multidisciplinar aqui, vocês vão sentir na nossa abordagem, no que a gente gosta de fazer, eu costumo dizer que a gente trabalha com, costumo dizer não, isso é o nosso mantra aqui, né? A gente produz tecnologia educacional com inteligência e afeto. E da onde vem essa história do afeto, né? Porque a gente gosta de entender, quando a gente está projetando uma experiência de aprendizagem, como é que as pessoas se sentem, quem são aquelas pessoas, como é que elas estão absorvendo aquilo, porque a gente percebe o quanto isso tem impacto na forma como elas aprendem. Vocês vão sentir um pouco disso na nossa abordagem aqui hoje, da forma como a gente vai apresentar aqui o material para vocês, tá bom? Aí tem alguns avisos, porque eu sempre esqueço e eu coloco esse slide aqui para não esquecer de nada, e vocês vão ficar me perguntando depois. Certificados. Ó, os certificados, todo mundo que participar aqui do mini curso e fazer atividade no final, é uma atividade bem simples, vocês fazem em menos de 2 minutos. A gente vai enviar o certificado. E aí, como é que funciona? Vocês vão receber por e-mail, no e-mail que você tem cadastrado com a gente, um link para a nossa plataforma com o certificado digital. E aí, esse certificado é legal porque ele tem um códigozinho que vocês conseguem validar. Então, dá para colocar no LinkedIn, dá para colocar no currículo, e aí você cola o código, porque tem um validador, ele fica na nossa plataforma. Mas para receber o certificado, eu sei que isso gera muita dúvida, precisa fazer atividade no final. A gente não gosta muito dessa coisa de mandar certificado aleatório, assim. Então, é bem simples, mas precisa fazer atividade. Se não fizer atividade no final, a gente não vai enviar o certificado. Tá bom? E aí, até quando pode fazer essa atividade? Até o dia 14, porque a gente vai enviar os certificados para vocês até o dia 18. 14 de novembro, só reforço para ficar claro aqui, e 18 de novembro. Então, fazendo a atividade do final até o dia 14, a gente envia os certificados para vocês. Na verdade, não é até o dia 18, é no dia 18. A gente manda um link para vocês. Tá bom? Tempo e dúvidas.
A gente tem uma pauta aqui, a gente sabe que o tempo é curto, porque tem muito conteúdo para a gente passar, a gente tenta não fugir muito. Mas pelo número de pessoas, às vezes a gente consegue abrir por uma dúvida, se vocês escreverem aqui no chat, aliás, vocês devem escrever no chat para ficar mais dinâmico, porque vocês vão ficar só ouvindo a minha voz, da Rei e do Rafa aqui, tá bom? Pode perguntar a qualquer momento aqui. Se tiver dentro da nossa linha ali, do que a gente programou, a gente responde na hora. Se não tiver, a gente guarda e responde na hora que for pertinente. Ou acontece muito de a gente responder, uma pessoa está falando e a outra pessoa responde aqui no chat. Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade técnica, a gente está aqui com o nosso time de suporte da Mori, com o Edson e com a Paty, tá bom? Então, interações no chat sempre bem-vindas e grupo no WhatsApp. A gente não manda spam. Quando acabar o mini curso, vocês podem sair do grupo. A gente só faz o grupo mesmo para lembrar vocês quando chega o dia do mini curso, porque a gente sabe que está todo mundo corrido, vocês esquecem. Então o WhatsApp acaba sendo a nossa ferramenta ali de comunicação para mandar os lembretes. Se alguém ficar interessado em seguir a Mori ou em conhecer os conteúdos da Mori via WhatsApp, a gente tem um canal no WhatsApp, aí depois a Paty vai compartilhar com vocês lá no grupo. Mas acabou aqui o mini curso, vocês podem sair do grupo, a gente não vai mandar mais nada por lá, tá bom? Alguma dúvida? Como faz para substituir o e-mail cadastrado? Vocês podem enviar um e-mail aqui para o nosso amigo Edson, suporte@morieducação.com.br. E isso aqui vale para toda e qualquer dúvida técnica, tá bom? É só mandar, ele é muito rápido mesmo. Eu sei que tem suporte que não responde rápido, o nosso responde. O Edson é bem ligeiro, assim, tô com um problema aqui, não tô conseguindo acesso ao certificado e tal. Só mandar um e-mail que a gente resolve para vocês. E, enfim, falei bastante, mas enfim, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de gestão de dados. Agora a gente vai entrar mesmo na parte do conteúdo. E eu queria começar contando para vocês por que que a gente pensou aqui esse curso, por que que eu convidei a Rê, por que que eu convidei o Rafa para fazer esse curso aqui, para estar com essa pauta aqui. Não foi aleatório, não foi uma ideia que, sei lá, que vou testar e tal. Essa ideia de fazer esse curso já tem um tempo que a gente tem desenhado isso, porque por trabalhar com muitas instituições educacionais, a gente percebe que essa é uma dor muito comum. Eu acho que, inclusive, hoje, nas médias e grandes instituições educacionais, essa é a principal dor, esse manejo de dado, porque todo mundo fala de uso de dado na educação, todo mundo fala de gerar evidência, mas tem pouquíssima gente que está usando isso de verdade. A prática, todo mundo tem dúvida de LGPD, todo mundo tem dúvida de como é que faz, extrai um relatório, de como é que usa isso para gerar valor de verdade, do ponto de vista da gestão da aprendizagem ali, como é que você faz para poder potencializar ali a sua prática, né, educacional usando dados. Então, isso é uma dor que surge, é muito recorrente, a gente tem vários clientes, o Edson, também do nosso time de suporte, está aqui, não me deixa, né, Edson, deixa eu mentir que a gente é muito procurado por isso, então a gente é muito acionado, inclusive, por nossos clientes, a gente tem vários clientes que têm plataformas educacionais e sempre quando tem alguma coisa relacionada com dado, em qualquer nível, e aí a gente vai falar de todos esses níveis hoje, a gente é procurado. Então, é uma dor muito comum, a gente sabe que tem muita gente que precisa, e o outro lado a gente tem encontrado dificuldades, inclusive, para contratar gente para trabalhar nesse segmento, porque não tem gente qualificada no mercado. Então, é uma grande oportunidade. Acho que está todo mundo aí falando agora de inteligência artificial e de como as tecnologias vão substituir o trabalho humano. E aqui está um grande exemplo de uma grande oportunidade que a gente não tem profissionais. Aí vocês podem jogar no Google aí. O Rafa vai depois falar das profissões que surgiram aí na era dos dados, mas com certeza o profissional gestor de dados ou profissional, às vezes não tem esse nome, né? Às vezes o cara é um gestor de uma universidade, ou um gestor técnico de uma instituição educacional.
e o cara tem que aprender meio que na marra, porque além de não ter profissional, não tem muita formação nesse pedaço. As formações que a gente tem são ou muito técnicas, que são focadas em ciência de dados, ou pessoas que são técnicas, ou só cobrem a parte educacional. Essas duas coisas a gente vê muito pouco. E aí a gente viu uma oportunidade aqui e falou, opa, acho que a gente consegue trabalhar aqui para responder essas questões. Falando só de LGPD, eu acho que eu chutaria, obviamente tem um número chutado da minha cabeça, mas uns 95% dos nossos clientes não conhecem ou não sabem usar. Eu estou falando de grandes empresas, grandes fundações, institutos. Eles têm muitas dúvidas. E se você entrar, não depois que a gente, obviamente, a gente fez o nosso trabalho, mas quando chega para a gente, ou quando a gente. Você pode pegar uma plataforma aleatória. Muito provavelmente ela vai estar em desacordo com a LGPD. A Rê também vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Eu não vou dar muito spoiler. Mas isso é um problema. Acho que, por enquanto, ainda a gente está passando por um período de adaptação, mas logo menos isso aí vai virar um problemão para as empresas, porque isso tem implicações bem graves. E eu chutaria, a minha área de especialização é a inteligência artificial, que com essa ascensão da inteligência artificial, esse cerco vai ser apertado cada vez mais. Porque acho que vocês já devem ter ouvido a história de que os dados são um novo petróleo, né? E aí, bom, é só ver o quanto as grandes empresas estão atrás de dados, estão dando produto de graça, e tal, porque eles querem os dados. E acho que junto com isso, o governo, a legislação, acho que vai apertar um pouco, apertar o cerco para a LGPD, porque se ela fosse executada de verdade, eu acho que 90% das plataformas que estão no ar tomariam uma multa, no mínimo, né? Porque tá todo mundo em desacordo. Mas, enfim, a gente vai mostrar um caminho para vocês não fazerem parte desse número hoje. Tá bom? Agora, vou parar de falar um pouco, vou parar de escutar um pouco a minha voz, deixar o Rafa, a Rei se apresentar, depois eu me apresento um pouco também. Bom, sejam bem-vindas, bem-vindos. Acho que esse é um dos melhores momentos aqui nossos da Mori, quando a gente fala com muita gente. A gente teve eventos de jogos, design instrucional, e agora finalmente chegou a primeira, né, a versão piloto de dados, e é uma alegria aí estar compartilhando com o David e a Regina. Né? Eu sou o Rafael Cruz. Apesar de trabalhar com tecnologia já tem mais de uma década, eu sou doutor, mestre em ciências sociais e licenciado em filosofia. Então, eu sou tão transdisciplinar quanto a atividade que a gente vai ver hoje aí de dados. Então, eu vivi quase uma década na Argentina, então eu tenho muitas experiências lá. Trabalhei no governo, no Ministério da Cultura, aqui em São Paulo, na TV Cultura, onde conheci o David. Também trabalhei muito com dados abertos no âmbito do Poder Legislativo. Né, e também com controle anticorrupção por meio de dados no FMI Labs, que é um programa dentro do FMI para o terceiro setor. E, bom, a minha ideia hoje é, além dessa bagagem acadêmica, né, sugerir algumas reflexões para a gente, fazer esse nexo entre essa teoria de dados que às vezes é tão abstrata, tão ampla, para uma prática, para casos práticos, que é o jeito nosso aqui de Mori de trabalhar. Muito bom, Rafa. Acho que você usou uma palavra que a gente vai ouvir bastante hoje, nessa coisa de transdisciplinar, interdisciplinar. Acho que a nossa área tem bastante disso. Bem, boa noite a todos. Eu sou Regina Vendeiro. Eu sou advogada, especialista em direito digital. Eu sou formada pelo Mackenzie, né? Me formei em 91, então já tenho aí um caminho aí no direito, né? Fui professora tutora da FGV também por muitos anos, trabalhei inclusive na área do direito da tecnologia da informação, né? Na época da FGV, eu já ministrava essa matéria, então é uma matéria que eu gosto muito, né? E não só na teoria como na prática, né? Eu tenho um escritório especializado, né, em direito digital e LGPD, então a gente vê as questões do dia a dia, essas questões novas, as questões na prática. Então, tem muito a parte teórica, sim, né, que a gente precisa ter um embasamento, porque elas direcionam, inclusive, as questões práticas, né, mas a gente vai procurar ser o mais prático possível, mais direto,
de uma forma objetiva para não ficar aquele juridiquês, aquele monte de conceito que muitas vezes a gente não sabe aplicar. Então, eu vou tentar aí passar da melhor forma para que vocês consigam efetivamente aplicar no dia a dia. É um prazer, eu espero contribuir aí com o conhecimento de todos. Muito bom, Rê. Ó, vou fazer um merchan aqui para a Rê, que ela é especialista em direito digital. Ela é super especializada nessa coisa da LGPD, mas se alguém tiver problema aí com perder conta do Instagram, tiver invadido o seu Facebook, só procurar a Rê aí, que ela é uma das grandes pessoas, das grandes especialistas no Brasil, tratando disso. E, falando um pouco de mim, eu sou o David Luz, para quem não me conhece, eu sou diretor aqui da Mori Educação. Eu também estou acabando o mestrado agora lá no ICMC, já estou pensando no doutorado no Instituto de Ciência Matemática e Computação da USP. Trabalho há mais de uma década com tecnologia educacional, sou consultor da Unesco. Enfim, já trabalhei em tudo que vocês puderem imaginar que envolva treinamento e formação mediada por tecnologia. Então, já fui coordenador de escola, já fui líder de treinamento da GM na América do Sul, já trabalhei em fundação, instituto, já trabalhei no MEC, pro MEC, já trabalhei para a Secretaria de Educação. Então, eu tenho uma experiência bem ampla nesse pedaço. Eu tenho apesar de ter uma formação, a minha formação ela é muito técnica, eu tenho uma graduação em psicologia, então isso acaba me aproximando bastante do pessoal de humanas. Inclusive, eu trabalhei muito fazendo essa tradução do Tecnicês para o pessoal de humanas, porque eu sou um psicólogo na computação. Tá bom? E aí, falando um pouco aqui dos nossos objetivos de hoje. Eu sempre falo que os objetivos servem como um checklist para no final a gente voltar e entender se a gente conseguiu atender ali as expectativas. Mas hoje a gente queria, primeiro, sensibilizar vocês, acho que para essa importância da gestão de dados educacionais nas instituições, porque provavelmente alguns de vocês vieram mobilizados pela questão jurídica, outros pela questão técnica, outros pela questão pedagógica. E aí a gente quer mostrar obviamente que o tempo é bem curto, mas a gente quer passar por tudo e para mostrar para vocês que um bom gestor de dados educacionais tem que olhar para tudo isso. E que existe um caminho para fazer isso. Existem alguns caminhos para você fazer isso, apesar de parecer, às vezes, tipo, não vou conseguir, é muita coisa e tal. Então, a gente quer mostrar que existe um caminho. E é isso, falando do ponto de vista da gestão. Aqui o nosso percurso, eu sempre gosto de passar pelo percurso, porque eu sei que vocês ficam ansiosos com o que a gente vai ver. Só para antecipar um pouco, a gente tem esse primeiro momento aqui de boas-vindas, aí faz esse overview aqui do curso, essas apresentações. Aí a gente vai para o conteúdo mesmo. O Rafa vai falar dessas novas profissões relacionadas com dados. Depois a gente vai discutir ali a importância da gestão de dados na educação. Aí a gente vai apresentar um case prático, porque eu acho que isso também aproxima e faz ficar mais concreto, né, para a realidade de vocês. A gente quer mostrar ali um percurso de por onde começar e qual que é o mínimo que você pode fazer para cuidar dos dados da sua organização. Aí tem isso aqui é o ponto, acho que o ponto alto aqui do que a gente vai falar hoje, que são as 3 dimensões da gestão de dados educacionais. A gente vai dar alguns exemplos e a gente quer que vocês generalizem para o resto das situações, assim. A gente vai discutir também o papel do gestor dos dados educacionais na educação e vai trazer algumas dicas de segurança. Certo? Muito bem. Bom, vamos lá então. Era dos dados e as novas profissões. Tem muita novidade, às vezes muita informação ao mesmo tempo sobre quando o assunto é dados ou ferramentas que a gente pode usar para trabalhar com dados, né? Uma das coisas que a gente mais ouve falar também de clientes e que gera muita dúvida são os perfis, né? São as novas profissões que estão surgindo. Muita gente fala, nossa, a inteligência artificial está aí consumindo as possibilidades de trabalho, né? Algumas coisas estão deixando de existir, mas, ao mesmo tempo, nós temos o surgimento de outras. Acho que pode passar, né, David? Legal. Então, a gente tem aí alguns perfis, certamente vocês já ouviram falar.
Inclusive, eu convido aqui, se alguém trabalhar com algum desses perfis, já profissionalmente exercer essa atividade, falar no chat aqui para gente. Então, a gente está vendo aí o surgimento de vários perfis, como um analista de dados, né, aquela pessoa que vai extrair insights, né, mediante programação, técnicas e métodos de data lakes, né, de conjuntos de dados, em termos de negócio, o cientista de dados que vai fazer o trabalho mais técnico disso para poder extrair esses insights. Temos o engenheiro de dados, aquele que vai se dedicar à disponibilidade, armazenamento, classificação, enfim, trabalhar com tudo que tem a ver com dados e armazenamento e capacidade de cômputo. E temos esse perfil, que é o que a gente quer explorar hoje, que é o gestor de dados educacionais, que é essa pessoa que vai fazer esse meio de campo no âmbito da educação, né? E sempre considerando que dentro da educação nós temos usos bastante diferentes para os dados. Muito bom, Rafa. E aqui, ó, só para também reforçar esse pedaço, que a gente percebe muita ênfase, tem muita formação, tem muita coisa surgindo para esse núcleo aqui, né? Então, se você quer trabalhar com análise de dados, se você quer trabalhar com ciência de dados, ou se você trabalhar com engenharia de dados, provavelmente é mais fácil você encontrar uma formação. Quando a gente fala de um gestor de dados educacionais, um cara para trabalhar especificamente no contexto da educação, é mais difícil, né? Então, acaba... ou alguém que é da educação acaba tendo que estudar isso aqui para conseguir dar conta, ou o contrário, alguém desse pedaço aqui acaba vindo para a área de educação para conseguir explorar. Eu estou colocando isso porque eu acho que isso já é uma das dores assim, que a gente sente, porque é muito comum nas instituições a área técnica não conseguir conversar com a área educacional. E aí você perde muito valor nesse pedaço, assim, porque o perfil educador às vezes não sabe o que dá para fazer com os dados. E aí o perfil técnico às vezes não sabe dizer o que é legal fazer e como é que dá para trabalhar. Então, de novo, a gente vai ficar sempre reforçando esse pedaço aqui. Eu convido para quem se interessa por essas duas áreas, tipo, acho que é uma área bem legal para começar aí. Sem dúvida é uma grande oportunidade e um pouco sobre essa reflexão de tanta mudança, tantas possibilidades novas, né? Acho que tem muito a ver aí com a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, né? Para discutir um pouco isso, eu trouxe essa sugestão de leitura para vocês, né? É um artigo, está em código aberto, do David Donahoe, ele é estatístico de Stanford. Ele é um cara super legal para quem gostar assim, de entender um pouco a teoria, o que tem por detrás dessas ferramentas, dessas coisas da moda que vão surgindo aí em termos de ferramenta para a gente no nosso campo. Esse artigo está disponível nesse link curto aí, no Bitly. E ele fala que isso já existe há muito tempo. O artigo ele repassa aí a linha do tempo de 50 anos de ciência de dados, e ele fala como surgiu, quais foram as dificuldades, os usos. Tem questões interessantes também aí, se tiver alguém aqui no nosso grupo que estudou letras, história ou carreiras desse tipo cursos desse tipo na faculdade, vai lembrar das humanidades digitais, por exemplo, dos estudos de filologia, de análise de discurso, que já lá nos anos 50 do século XX, eles já usavam técnicas computacionais. É claro que a gente não tinha capacidade de cômputo em termos de tecnologia como temos hoje com os computadores, processadores, mas essa regra de negócio, esse jeito de fazer as coisas já existia. Então essa é uma leitura super interessante para quem quiser entender esse contexto, essa linha do tempo da ciência de dados. Passando para o outro, também uma sugestão que eu trouxe para vocês, é um vídeo bem interessante, uma conferência desse mesmo professor, que ele fala a ponte da matemática para o digital e vice-versa. Aí tem justamente um frame dele aí dizendo que a matemática e sua ancestralidade, né, e a filosofia por trás da matemática. Então, também esse é um pouco o que o David comentava com a gente, né? Isso é um modo, mais do que uma profissão, um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas, é um modo de fazer.
Então, esse convite aí, a reflexão vem nesse sentido, né? Pra gente, ele fala ali de mindset, de matemática, mindset do mundo digital, e a gente aí, na nossa proposta, soma essa equação a todas as questões das humanidades que estão envolvidas aí na área da educação, tanto no sentido dos dados, como finalidade de gestão, como o uso pedagógico desses dados. Tá? O link também está aí encurtado para vocês, quem tiver curiosidade de ver, eu super recomendo. Depois a gente vai compartilhar essa apresentação, para quem quiser pegar os links. Sim, sim. Uma outra coisa que o pessoal pede bastante aqui. Então, gestão de dados na educação. Vamos falar do nosso setor aí de atividade. Então, nós temos aí as 3 possibilidades assim mais que surgem aí quando a gente fala desse tipo de abordagem de trabalho, né? Então, a gente tem os dados como ativos estratégicos para as instituições, né, que vem muito nessa ideia de que o dado hoje é a riqueza, né, o novo petróleo, vamos dizer assim. Então, a gente tem o dado como asset, né, como um valor. Tendo esse valor, nós conseguimos melhorar a qualidade das decisões, então vão estar mais informadas e baseadas em evidência, isso a gente vai ver também bastante, e a melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem no sentido de um uso pedagógico. Então a gente pode, né, por exemplo, personalização do ensino, a gente tem um valor pedagógico enorme nessa prática, mas para isso a gente tem que ter todo um preparo técnico para poder chegar nesse benefício que a gente tem aí na sala de aula. Avança aqui, Rafa? Pode avançar. Vamos para aí, isso. Então, falando daquele perfil, né, essa oportunidade que a gente identifica aí como especial desse momento, que a gente tem tantas ferramentas, né, o gestor de dados educacionais. Uma pessoa que sabe bastante do negócio de educação e que com um mínimo de técnica consegue colocar em operação muitas coisas valiosas para o negócio, né? Então você tem questões de eficiência, benefícios, você aí a Regina vai falar para a gente em detalhe, além de todas as questões técnicas que a gente sabe, a gente já conhece aí certamente nossos colegas, nossas instituições, coisas legais que dá para fazer com os dados, coisas boas, mas também tem a questão jurídica, né? Isso é um enorme ganho para a instituição, né? Quem trabalha com dados educacionais para fins de gestão sabe a quantidade de dados pessoais que a gente transaciona sempre, que a escola é uma instituição que, pelo que tem muito armazenamento de dados, que são considerados sensíveis aí pelas leis agora que estão vigentes. Então, esse gestor vai trabalhar também nesse aspecto. Ele tem várias frentes de trabalho, mas essa é uma frente bem crítica hoje, como o David falou, né? Instituições grandes não têm esse perfil nos seus quadros ainda. Temos a parte pedagógica, como eu falei, então, experiência educacional personalizada, suporte e recurso adequado às necessidades, também aqui a gente poderia incluir as questões de acessibilidade, então, muitos estudantes estão sendo beneficiados pela tecnologia também nesse sentido, enfim, as duas frentes, temos uma frente de gestão, uma frente de uso pedagógico dos dados. Vamos avançar para a gente ver... Mais para frente aqui, a gente vai falar com detalhes de como é que isso funciona na prática. Pelo menos um pedaço disso para vocês verem isso acontecendo. Então, a gente tem um estudo de caso aqui, a Daniela, da Univem, para a gente entender um pouco a dor, né, do porquê entender melhor esse perfil, porque entender o funcionamento, as dinâmicas que envolvem esse tipo de cargo numa instituição, né? Então, aí um caso da Daniela, ela é responsável por gerenciar ensino à distância aí da Univem, essa universidade que a gente usou nesse exemplo aí, para ilustrar um pouco as dificuldades que a gente vai tentar encaminhar aqui. Quem adivinhar por que a Univem vai ganhar uma inscrição no nosso curso novo de gestão de dados? Vamos ver se alguém vai adivinhar aqui, Rafa, por que a Univem. Mas eu estou falando porque eu criei esse caso. Eu não podia trazer, a gente está falando de um curso de LGPD aqui de dados, eu não podia trazer dados reais, mas eu vou dizer para vocês que isso é muito baseado em fatos reais.
esse perfil que a gente desenhou, o que acontece aqui com a Daniela, é o nosso dia a dia. Acho que vocês vão se reconhecer nessas dores aí. É isso que eu ia falar, acho que é até quase que um relato nosso, pelo menos uma situação alguém já presenciou, já passou. Né? Então, a semana da Dani, na segunda, ela recebeu uma demanda, né? A diretora quer saber dados de atividade aí no ensino à distância e quer saber ali dentro da plataforma quais são os recursos, os assets que estão sendo mais usados, né? Como que as atividades estão sendo ministradas pelos professores. Então, um mapeamento aí de recursos. Isso na segunda. Já na quarta, pouco depois, um coordenador pede ajuda para conectar um sistema de geração de relatórios. Então, aí já tem uma outra coisa relacionada com dados e querem aí transacionar com os dados para poder gerar um dashboard. Então, já outro desafio. E terminando a semana da Dani, ela participou de um curso sobre LGPD, então ela foi para frente aí de trabalho mais jurídica e para entender como é que no trabalho dela ela ia aplicar, né, ela procurou entender o que a lei diz para poder depois ver na realidade dela como começar a aplicar essas questões ali no espaço dela. Quem se reconhece nesse case aqui? Ó? Isso é uma boa... Você trabalha lá, cuida do AVA ou do ambiente digital da sua empresa, e aí um dia alguém pede um relatório, outro dia alguém pergunta para você como é que trabalha com um dado específico, aí você faz um curso LGPD e sai, meu Deus, tá tudo errado na minha empresa e tal. Então, um pouco isso que a gente quis trazer para vocês aqui. E é bem assim mesmo, né? Quem trabalha com isso no dia a dia sabe que é um pouco de tudo, às vezes ao mesmo tempo, e a gente precisa estar antenado em tudo isso, e são coisas, assim, essencialmente, têm essências diferentes, né? Se a gente for pensar bem, a gente precisa de um conhecimento jurídico, um conhecimento técnico, um conhecimento pedagógico, para poder entender, por exemplo, que todos esses elementos são presentes aqui na semana da Dani, no exemplo. E a gente vai ver a Dani mais vezes aqui. A gente está trazendo esse case porque a gente quer, ao longo aqui do avanço do nosso mini curso, retomar e aí falar, olha como é que podia ser a resolução aqui. Tá bom? Eu vou só pedir para o Edson ficar esperto nos microfones aí que a gente deixou aberto hoje e aí já ir mutando o pessoal que esqueceu. Ana, eu ia perguntar isso agora, a Ana já adiantou. Se tem a ver, se a Univem tem a ver com a nuvem. Essa resposta eu não sei, né? O David que é o dono do exemplo. Não, Univem, mas alguém vai tentar? Vamos abrir as tentativas aí no chat. Não, vou falar, vai. Depois a gente sorteia a vaga. É uma universidade inventada. Aí, por onde, o que a Dani pode fazer? Por onde ela pode começar, né, Rafa? Responde pra gente. Então, vamos lá. Se ela quiser, eu quero fazer uma gestão, quero começar a olhar para essa coisa dos dados de uma forma profissional. Por onde é que eu começo? Então, avançando aí. Então, assim, é um volume muito grande de informação, são abordagens diferentes, né? É um perfil especial de profissional que precisaria estar ali, né? Então, ela está vivenciando essa dificuldade de lidar com linguagens diferentes, abordagens diferentes. Então, ela pode ou contratar um gestor de dados, né, no sistema de consultoria para poder gerenciar tudo isso, né, com o custo que isso leva, ou ela pode aprender, né, o mínimo aí viável possível para gerenciar esses dados, né, considerando toda a variedade de coisas que a gente viu. Então tem dois caminhos disponíveis aí para... É aí que a gente vai ver. Então, assim, a gente quer muito trabalhar essa noção com vocês, porque a gente sabe que, às vezes, uma solução não se aplica a todo mundo. Então, tem contextos em que você vai precisar mesmo de uma figura especializada para isso, porque você está ali com muitas coisas, e aí é legal você saber que existe, para, enfim, você saber até contratar, mas tem contextos que não, que aí você não tem recurso e você vai ter que lidar com aquilo, e a gente acredita, eu tenho visto isso muito na prática, de algumas figuras que conseguem administrar bem essa parte. Assim, entendendo esse mínimo aqui que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, o que é o mínimo para você fazer uma gestão de dados aí na sua instituição? Já estou dando spoiler da sua parte aqui, né, Rafa? O que é esse mínimo? O que é esse mínimo? Vamos lá.
Então, esse mínimo ele vai reunir essas frentes de trabalho que a gente comentou aqui através desse exemplo prático, né? Então, a gente tem a questão jurídica, então a gente precisa ter todo um ecossistema de dados que ele tem que estar de acordo com a LGPD e outras regulamentações que a Regina vai explicar, com questões acessórias legais que influem sobre a atividade, né? Sempre tem que ter em conta que tudo que a gente fizer tecnicamente pode ter uma implicação legal. Questão técnica, que acho que é a que a gente mais conhece aqui, que são questões de classificação de dados, armazenamento, a segurança, disponibilidade, integridade. Isso também requer não só conhecimento técnico nosso, por exemplo, como pessoas, enfim, que são das ciências humanas, por exemplo, tem esse conhecimento técnico até um certo limite. Mas mais importante que isso é saber, como o David comentava, fazer essa ponte entre as equipes da instituição, né? Saber explicar lá para o seu TI o que é preciso fazer, explicar a forma correta de fazer segundo a legislação. Então, essa é uma habilidade que está aí incluída nesse pacote. E o uso pedagógico, aqui os professores vão saber bem do que a gente está falando, né, que é o uso ali no ensino-aprendizagem, então, utilizar as ferramentas que a gente tem para poder otimizar, né, nós temos até aqui na Mori essa premissa, né, de potencializar esse processo que é um processo tipicamente humano, né, então, ver o que está acontecendo, por exemplo, identificar lacunas de aprendizagem, trabalhar com acessibilidade, a personalização do ensino, eu acho que acho que os melhores cases que a gente tem hoje vêm aí por esse lado também, e completando esse tripé jurídico, técnico e pedagógico, que é esse pacote mínimo para a gente começar a colocar em prática esse perfil, esse modo de trabalho. Isso. Ó, o Adriano comentou aqui uma coisa, isso é complexo mesmo. O pessoal de TI não entende tanto das necessidades de aprendizagem, mas o pessoal da educação não tem o mínimo de conhecimento técnico para análise de dados. Foi um pouco do que a gente comentou no começo, e eu bato bastante nessa tecla, porque essa formação surge disso. A gente tem uma educação que ela é muito pautada em se você é bom numa coisa, necessariamente você não é bom em outra, sabe? Então, quando uma pessoa é boa de matemática, ela nasceu para exatas, aí, tipo, já não olha tanto a parte, tipo, de humanas e tal. A gente acredita numa abordagem em que profissionais de educação têm total competência de aprender e precisa, na verdade, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, ter esse domínio técnico dessa parte de como é que você faz para olhar para os dados, para você conseguir ser eficiente naquilo que você faz, que é entregar a experiência de aprendizagem. Então, e o contrário também, né? Quem vem da área de exata sabe como é difícil até. A área de exatas é uma área que tem muita evasão, porque o pessoal tem muito domínio técnico, mas tem pouco domínio pedagógico. E aí, quase sempre fala, é muito difícil, por isso que o pessoal desiste e tal. Não, acho que quem vem de exatas, da matemática e da estatística, sabe que falta muita competência pedagógica nos cursos que a gente tem dessa de natureza das exatas, né? E aqui é a mesma coisa. A gente está falando, a gente vive isso no dia a dia. Então, parece um monte de teoria ou um monte de divagação, mas não é. A implicação prática disso aqui é que você tem profissionais que não se conversam e que aí não conseguem fazer um trabalho bacana. Em geral, o cara, quando ele anda por essas duas áreas, ele vira uma ponte, né? E aí ele é bem explorado, assim. São pouquíssimos. A gente quer que ampliar esses profissionais, consigam andar por tudo isso aqui. E aí, já seguindo aqui, com essa contribuição que o Rafa trouxe, a gente vai falar bastante desse tripé. Então, quando a gente fala de gestão de dados educacionais, a gente tem que olhar para pelo menos três coisas: para a dimensão pedagógica, para a dimensão técnica e para a dimensão jurídica. E aí vocês podem anotar aí no caderninho de vocês. Tem um mínimo de coisa de cada uma dessas áreas que você vai precisar saber para você conseguir fazer uma gestão de dados eficiente aí na sua organização ou na sua instituição. Se você não tiver ou tiver alguma dificuldade com algum desses pedaços,
provavelmente você vai precisar de uma assessoria ou de alguém que cuide desses pedaços, porque precisa. E aí a gente vai mostrar para vocês por que precisa. Não é algo que dá para ser negligenciado no atual mundo que a gente vive. Tá bom? Então é esse tripé que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Quando a gente fala de gestão de dados, a gente está falando principalmente não, o que compõe ali três dimensões, a dimensão pedagógica, a técnica e a jurídica. Isso não significa que você tem que virar um advogado ou que você tem que virar um programador, se você é da área pedagógica, mas tem um mínimo de coisas que você precisa saber. Tá? Deixa eu... E qual que deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Ver a ordem do que a gente programou aqui para falar. Então, dentro disso, o papel do gestor de dados educacionais, que a gente está dando esse título, mas eventualmente pode ser você pode ter lá no seu trabalho o título de analista de EAD, ou você pode ser coordenador de tecnologia, ou coordenador de educação. Não importa muito o título aqui, mas se você tiver o papel também, ou se você for o responsável por essa parte de dados, que é o que acaba acontecendo, você vai ser o responsável pelo armazenamento e pela organização desses dados, pela disponibilização de forma segura, e inclusive considerando princípios da LGPD, tem que estar em conformidade. E quase sempre você vai ser uma ponte entre as áreas técnicas, pedagógicas e legais. Quando alguém perguntar assim, eu posso salvar esse dado dessa forma? Ou o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que avisar para o usuário quando eu guardo um dado dele? Isso você tem que saber responder, com base no que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Tá bom? Então, esse pedaço é o mínimo, assim. E essa é a responsabilidade do gestor de dado educacional. E aí, para falar da dimensão jurídica, a gente trouxe aqui a Rê, que entende bastante desse pedaço, né, Rê? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Você falou que os dados são o novo petróleo, o Rafa também, e todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Que os dados são o novo petróleo, os dados são o novo petróleo. Por quê? Porque o dinheiro vem justamente daí, né? Dos dados. Tamanha é a importância. E não podia ficar negligenciado, né? Porque sem lei pode tudo, né? O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? A administração pública tem que fazer o que está na lei e o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas a gente não tinha uma lei para disciplinar tudo isso, né? Então, eu acho que demorou até para ver essa legislação. E isso é um movimento mundial, né? Se você quiser até seguir aí, David, para a gente poder começar a falar aí da LGPD. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada aí em setembro de 2018, né? Um pouquinho depois que entrou em vigor o GDPR, que é o regulamento da Comunidade Europeia, né? Da União Europeia, que entrou em vigor em maio de 2018. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada no regulamento europeu, né? Muitas das disposições são bem similares, né? A gente segue bem o que tem nesse regulamento, né? E ela ficou aí, ela foi publicada em 2018, mas ela ficou ali no que a gente chama vacatio legis, ou seja, ela ficou ali esperando, né, para ela realmente valer, para realmente entrar em vigor. E por quê? Porque as empresas precisavam se adequar, elas precisavam cumprir várias determinações ali que trazia essa lei, que não era algo muito rápido, muito simples, né? Havia uma necessidade grande de adequação. Então, ficou ali 2 anos esperando, com todas as disposições já publicadas, né, claramente o que as empresas teriam que fazer, o que elas teriam que se adequar, né? Mas ela só entrou em vigor ali em 2020, setembro de 2020. Na época teve toda uma discussão se ia realmente entrar em vigor ou não, porque a gente estava no meio da pandemia e havia uma discussão, né? Poxa, as empresas precisam sobreviver, não conseguem se preocupar com a LGPD, mas enfim, ela entrou lá em vigor em 2020. Então, até o David fala, não, a gente precisa se adequar, a maioria não está adequada, mas a gente vê que a gente já está muito atrasado, né?
a gente já teria que estar adequado lá desde 2020, né? Já estamos aí quase em 2025 daqui a pouco, né? Então, já tem um bom tempo que a lei entrou em vigor, né? E qual que é o objetivo dessa lei, né? É proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, ou seja, proteger os nossos direitos, né? Os nossos direitos fundamentais. Para vocês terem ideia da importância, né? Em 2022, ela foi inserida na Constituição Federal como um direito fundamental, né? O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E por que a lei e a Constituição traz essa questão de inclusive nos meios digitais? Porque a gente ouve muito falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem muito ideia do ambiente virtual, né? Mas também o meio físico é protegido. Então, os dados, seja em suporte físico, digital, qualquer suporte, se são dados, eles são protegidos aí pela LGPD. E o que a lei protege? Ela protege dados de pessoas físicas. Então, nós passamos a ter direito, né? Nós, como pessoas físicas, passamos a ter direitos. E todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que tratam dado pessoal, ou seja, faz qualquer coisa com o dado, elas têm que se adequar à LGPD, né? Nós passamos a ter direitos de pleitear nossos direitos junto a essas pessoas que tratam os nossos dados pessoais, né? Então, foi o que eu disse, né? Para quem que aplica a LGPD? Quem que tem que cumprir a LGPD? Pessoas físicas ou jurídicas, direito público ou privado, que tratam dados pessoais, ponto. E quem são os direitos tutelados? São os direitos das pessoas físicas. Essa lei não tutela os direitos das pessoas jurídicas. Dos diretores, que são pessoas físicas, né, dos funcionários, sim, mas da empresa não, tá? E aí a gente traz alguns conceitos aí, né, que a LGPD, ela traz, né? Então, dados pessoais. O que são dados pessoais, né? A gente está falando de dados, LGPD, dados pessoais. O que são dados pessoais? É qualquer informação que possa identificar uma pessoa, né? E por que a gente fala que possa identificar? Porque, às vezes, aquele dado, batendo o olho, você não sabe quem que é a pessoa. Se você falar o nome, você fala, já sei quem é. Mas se você falar o CPF, provavelmente você não vai bater o olho e falar, é o CPF de tal pessoa, mas você, pesquisando, você vai conseguir identificar essa pessoa. Assim como endereço, telefone, e-mail, IP, né? Tudo isso são dados pessoais. Alguns dados, né, que a gente considera aí dados mais importantes, que ali tem um cuidado especial, né, que são considerados os dados sensíveis, informações ali mais delicadas, que às vezes pode trazer até uma discriminação, informações que você não quer que todo mundo fique sabendo, né? São informações bem realmente delicadas. Então, dados de saúde, religião, opinião política, né? Origem étnica, orientação sexual, e no nosso caso aqui, que a gente está falando dos dados educacionais, né? Os dados aí das crianças, dos adolescentes, né? Que exigem um tratamento especial, por isso eles são considerados dados sensíveis pela lei, tá? Titular de dados, eu já falei quem somos todos nós, né? Todos nós, pessoas físicas, então a lei tutela os nossos dados e nós passamos a ser titulares desses dados. E o tratamento, que também vocês vão ouvir falar muito, né? Tratamento de dados. O que é o tratamento? É toda operação realizada com dados pessoais. Então, desde a coleta, produção, recepção, armazenamento, enfim, se vocês forem no artigo da lei, lá tem uma lista enorme, né? Exemplificativa, não é exaustiva, né? Dá lá vários exemplos, mas é mais fácil a gente generalizar e falar tudo que você fizer com dado ali pode ser considerado tratamento de dados pessoais, tá? Controlador e operador. Controlador é aquele que tem decisão, ele decide como vão ser tratados os dados pessoais. Evidentemente que esse controlador, ele tem que obedecer à lei, né? Se ele não obedecer, ele vai ser responsabilizado. Mas é ele que decide ali a respeito de como vai ser feito o tratamento desses dados pessoais. E o operador
é aquele que obedece, né? Ele segue o que o controlador fala. E tem um outro conceito que também é muito utilizado na lei, que é o consentimento, né? Ele, inclusive, é uma das bases legais, né? É uma das bases que permite ali que você trate os dados pessoais, né? Então, o consentimento é quando você dá ali a sua autorização, né? E essa autorização tem que ser livre, não dá para você dizer assim, lá no meio do contrato estava escrito que eu autorizo. Não, você tem que realmente ter a opção de dar ou não o consentimento, né? Ele tem que ser livre, tem que ser claro, né? Você tem que dar realmente de livre, espontânea vontade, né? Tem um outro conceito da lei que é o encarregado de dados, né? Quem que é o encarregado de dados? O DPO, que você ouve falar, que aí vem da legislação estrangeira, né? Que é a pessoa que é responsável ali pelo cumprimento da LGPD dentro da empresa, né? E também é o responsável a ponte entre o titular de dados e a empresa e entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. David, pode mudar aí, não sei se está muito longa a explicação. Não, mas você falou duas coisas bem legais aqui, e aí é só até legal perguntar, eu vou colocar em forma de pergunta mesmo, porque aí para reforçar bem esse entendimento. Tem duas coisas que você falou aqui. A gente tem às vezes a gente acha que tratamento de dado ou lidar com dados é você ter uma plataforma digital. E, por exemplo, pelo que você falou aqui, se eu criar um formulário no Google e mandar para alguém, eu estou usando os dados, então eu estou ali debaixo da LGPD. Isso é verdade, né? Sim, sim. Qualquer forma, né? E eu até falei do meio físico, né? Porque, por exemplo, você tem lá uma ficha de saúde, né? Mas tá lá em papel, mas é protegida pela LGPD, né? Uma ficha escolar que está lá em papel é protegida, seja físico, seja digital, digitalizado, não importa. O meio dela não importa, importa que se tiver dados pessoais, né? Dados de pessoas físicas, está protegido pela LGPD. Essa seria a minha segunda pergunta, assim. Então, se você tem, por exemplo, uma ficha, um currículo, né? É muito comum as empresas pegarem currículos, deixarem numa caixa em qualquer lugar e tal. Elas estão infringindo ali a LGPD. Sim, sim, porque tem dados pessoais e você tem a obrigação, né, de cuidar daqueles dados, né? Entra nessa questão aí do tratamento, né? Como é que você recepciona esses dados, né? Onde ele fica armazenado? Quem tem acesso? Por quanto tempo, né? Tudo isso são questões que têm que ser tratadas de acordo com a lei. Não dá para você largar em qualquer lugar, né? A gente dá até alguns exemplos de vazamento de dados, que são coisas que acontecem, né? Aconteciam às vezes mais com frequência antigamente, por exemplo, um que é assim, clássico, né? Você esquecer um atestado médico no Xerox, que todo mundo usa lá na impressora, né? Às vezes o RH imprimia lá o atestado médico e tal. Por exemplo, a pessoa tinha um HIV, um câncer, e todo mundo ficava sabendo. Olha o vazamento de dados, né? Então, qualquer forma. É raro, mas acontece com frequência. Eu vou aproveitar esse gancho da Rê para dar um case aqui do que acontece também, do que a gente vê na prática. Às vezes você tem lá uma plataforma, você tem um Moodle, um Ava, um ambiente de aprendizagem. E aí o cara vem com uma solução assim, eu tenho esse plugin aqui. Alguém aparece e fala assim, instala esse plugin para mim porque ele é bem legal. Aí tem as mais variadas funções. Porque dá para fazer apresentação, porque dá para fazer integração e não sei o quê. E ele não se atenta de que alguns plugins ou alguns módulos, quando você coloca no seu Ava alguma solução, elas armazenam dados de forma que às vezes está em desacordo com a LGPD ou de uma forma que você teria que avisar o usuário daquele dado. Então, isso acho que acho que é o top 3 assim, de erros de LGPD que eu percebo. Assim, às vezes o pessoal está usando uma ferramenta, aí eles descobrem uma coisa mágica, maravilhosa e querem embarcar ali dentro e esquecem dessa dimensão de que você precisa do consentimento de todo mundo que está usando aquele negócio para você usar aquilo ali dentro.
Tá bom? Eu não vou estender muito para não ficar muito técnico, mas isso acontece bastante. Vou até pegar um gancho aí, o que acontece inclusive com os sites, né? Que você tem que adequar, colocar lá um cookie banner, né? Informando o que você está coletando, né? Pegando o consentimento do titular, né? Se for além dos cookie, do cookie banner do mínimo, né? Para funcionar. Então você tem que ser claro. O princípio da transparência é um princípio muito forte na LGPD, né? Então, tudo você tem que informar. Então, é importante, por exemplo, no site, você ter lá o cookie banner, né? Em relação a essa questão da coleta, né? Do que você está coletando. Você ter uma política de privacidade clara no site, né? Exatamente, como é que funciona, né? Ali você diz como é que tudo funciona, né? Tem que ser claro, tem que ser transparente. O titular de dados tem direito a saber, né? Então, isso é importante. E colocar, e vou dar uma dica aí também, que é super importante ter no site, um canal de comunicação do titular de dados. Então, tem lá um e-mail, né? Separado, simplesmente para receber as comunicações dos titulares de dados, né? Ele vai exercer seus direitos, e geralmente é através desse canal, até para evitar aí ações judiciais ou denúncias na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí de alguns cases, né? E a gente vai ver que geralmente as multas, os procedimentos administrativos, eles têm origem justamente numa denúncia. Então, é o que a gente não quer, né? Então, é preciso fazer essas adequações, sim. Essas questões do site são bem importantes também, além das plataformas. Muito bom, Rê. Última vez que eu te interrompo, prometo. Não, pode falar. Você também falou uma coisa legal, né? É legal, isso tem que virar um critério na hora de vocês escolherem uma plataforma ou uma solução educacional, se elas estão adequadas à LGPD ou àquela lei europeia. Porque, por exemplo, as plataformas mais comuns, as populares, elas têm todo esse fluxo implementado. O que você precisa fazer é ativar. Vou dar o exemplo do Moodle aqui, que a gente trabalha bastante. O Moodle tem lá, você consegue ativar a barra, uma barrinha, você consegue deixar um botãozinho para o cara solicitar a exclusão dos dados se ele quiser. Ele consegue e isso vai para um e-mail específico, exatamente como a Rê está falando. Mas aí você tem que saber que precisa fazer isso, tem que saber onde está esse botão, tá bom? É por isso que a gente está sensibilizando para isso aqui. E vou trazer mais uma informação, puxando um gancho do que você falou, né? E não adianta você falar assim, mas eu passei tudo para a plataforma. Eu não tenho culpa se a plataforma não fez, porque a responsabilidade é solidária. Então, se tiver um problema em relação à plataforma, você responde também. Então, por isso que é importante, tá? Não dá simplesmente para falar assim, isso não tem nada a ver com isso, já passei para a plataforma, problema deles. Não, responde junto, tá? Então, se tiver um problema, responde junto. Aí vão ter que contratar a Regina para defender vocês aí, ó. Então a gente está fazendo esse curso e a gente explica justamente para evitar que vocês tenham que me contratar, né? A gente até quer que contrate, mas para fazer a adequação, né? Para a gente fazer aí essa manutenção da LGPD ao longo do tempo, né? Porque isso daí é uma cultura de proteção e privacidade de dados, não é que você implementa e morreu, não, é para sempre, né? Mas vocês vão ver que está sempre tudo muito ligado a esses princípios que eu vou falar agora, né? Então, assim, quando você coleta os dados, tem que deixar claro para qual finalidade. E você só pode usar para aquela finalidade. Não dá para você usar para outra coisa, né? Então, vou dar um exemplo. Você coletou os dados aí para um contrato educacional, né? Aí você tem o rapaz lá que faz o uniforme, você fala, puta, gente boa aquele rapaz, acho que é legal, vou passar todos os contatos, todos os dados pessoais ali para o rapaz que fornece o uniforme. Não pode. Por quê? Porque não foi para aquela finalidade, a menos que você tenha lá uma opção, né? Autorizo, né? Passar meus dados para o rapaz do uniforme. Senão, não pode, né? Somente pode usar para aquela finalidade, né? Adequação, né? Tem que estar adequado, né? Tudo que você faz tem que estar adequado com essa finalidade, né? Você não pode fazer nada diferente. Necessidade, né? Você só pode coletar os dados necessários, né? Então, tem dados que não faz sentido. Sei lá, dá um exemplo também. Você vai colocar lá no contrato da escola para que time a pessoa torce.
aparentemente não tem uma finalidade ali, não tem uma necessidade de se saber para que time a pessoa torce. Se fosse uma loja de artigos esportivos, talvez fizesse sentido, né? Porque você fala assim, quando eu tiver promoção, eu vou mandar para a pessoa que torce para esse time. Mas precisa para a escola? Provavelmente não. Então, a gente vai coletar somente os dados necessários, tá? Não, nada de dados assim que não tenham a menor cabimento. O livre acesso, o que é o livre acesso? Né? A garantia aos titulares de uma consulta facilitada, né? O titular tem que saber lá sobre os dados, se estão seguros, né? Então, a gente fala do livre acesso. Qualidade dos dados também, né? O que a gente conta dessa qualidade dos dados, né? A exatidão, a clareza, a relevância, a atualização dos dados, elas têm que estar de acordo novamente com a necessidade, né, para o cumprimento da finalidade, né? Transparência. Esse é muito, muito, muito importante, né? O titular de dados tem que saber, né? Para que estão sendo coletados os dados, como é que vão ser armazenados, por quanto tempo, né? Quem que tem acesso, se está sendo compartilhado, se não está sendo compartilhado. Então, assim, o princípio da transparência é um dos mais importantes, né? Finalidade e transparência, eles andam ali juntos e que resolvem muitas dúvidas. Muitas vezes você pode ficar na dúvida e falar, e aí? Não, você fala assim, finalidade, necessidade e transparência. São, na verdade, uma tríade aí muito, muito importante, tá? Segurança, né? E aí entra no que o Rafa já falou, né? O que o David já falou, né? Os dados têm que estar seguros, né? Isso é um dever, né? Não dá para você deixar o dado ali de bobeira, né? Por exemplo, você tem um arquivo com as fichas médicas ali dos alunos. Mas todo mundo pode mexer, a faxineira mexe, o pessoal do RH precisa? Não precisa. Então, você tem que trancar ali, só as pessoas que realmente precisam mexer têm que ter acesso para evitar um eventual vazamento de dados, tem que estar seguro, né? Prevenção, você tem que tomar todas as medidas possíveis e impossíveis para evitar um vazamento de dados, né? Então, se por acaso acontecer, você tem como demonstrar tudo o que você fez para evitar, né? Muitas vezes você não consegue evitar, mas se você tiver a demonstração de tudo que você fez e que você usou todos os meios que estavam ao seu alcance para evitar, isso atenua aí sua eventual responsabilidade, tá? Não discriminação, ou seja, você não pode usar os dados para discriminar, óbvio, isso daí, né, a gente todo mundo sabe, né? Responsabilização e prestação de contas, né? E aí entra também, novamente, do que a gente falou, né? Que tem o titular de dados tem direito, né? De saber e tal. E quem cuida dos dados, né? Quem faz o tratamento aí dos dados pessoais, tem responsabilidade e tem o dever, sim, de prestar contas, né? Tem uma dúvida aqui, você prefere... Hã? Tem uma dúvida aqui, deixa eu ver, eu acho que ainda é nesse pedaço. Então tá, se der, vamos lá. Uma servidora é a dúvida do Lenilton. Tá. Uma servidora está no curso de mestrado e solicitou à instituição dados para sua pesquisa, inclusive um e-mail para aplicar no questionário. A mesma tem autorização da instituição para realizar a pesquisa e os estudantes autorizam a utilização dos dados por parte da instituição. É legal conceder esses dados ao servidor para fins de pesquisa acadêmica ou deveria ter a autorização individual de cada um dos estudantes para esse fim? Eu sempre acho que você pedir uma autorização sempre é mais seguro, né? Porque o titular pode se sentir ali violado, invadido, né? Embora seja para pesquisa acadêmica, né? O que geralmente a gente usa é a anonimização de dados, né? Então, se você não conseguir ali identificar, né? Se tiver o dado anonimizado, você pode usar lá para pesquisa acadêmica, etc, etc. Mas os dados pessoais todos, se fornecer os dados pessoais todos para uma pessoa, para um terceiro, eu entendi que é um terceiro que vai fazer pesquisa, é isso, né, David?
É isso. Uma, Então, uma servidora está no curso de mestrado, esse eles estão estudando. É não, isso. eu entendo que seria necessário você fornecer, porque você veja bem, né? Se você tiver um contato de um terceiro qualquer, você vai falar, pô, mas, né, eu não autorizei a passar meus dados, né? É, a Então, gente, a gente atende aqui muito, às vezes uma instituição pública ganha um edital, um instituto, e aí contrata a gente para fazer serviços, e aí a gente é o terceiro, no caso. A gente já teve que assinar muito documento, e aí eles colocam lá dentro da política de privacidade, ó, os sim, seus dados estão fornecidos para uma empresa também, Mora Educação, então não sei o que, não sei o que, não sei o que. que é o compartilhamento de dados, né? É, Então, por isso que eu falo, você tem que saber que os dados vão ser compartilhados e etc, né? Mas sem ter isso claro, eu entendo que sem estar anonimizados os dados, aí pode ter um problema sim, um problema em relação ao LGPD. Tá? Posso continuar aqui? pode seguir, Rê. Então, vamos lá. E aí eu falei, né, que nós passamos a ter direitos, né? Então a gente tem direito sim, e que a gente pode exigir. Então, o acesso a esses dados, né? A gente pode saber se aquela empresa tem dados nossos, que dados são, pedir a correção, né? Se esses dados estiverem ali incorretos, desatualizados, então a gente pode pedir a correção. A gente pode pedir a exclusão, né? E aí a gente vai ver mais para frente aí as bases legais, né? Se a base legal for o consentimento, né, ou não tiver uma base legal, a gente pode pedir sim a exclusão desses dados. Então, muitas vezes a gente acaba sendo importunado aí por várias empresas, né, por várias receber vários contatos aí desautorizados que a gente nem conhece, não sabe a origem, né? Então, recebe 1000 ligações oferecendo serviço de telefonia, enfim, né? Se você não tem, se não tem nenhuma base legal, você pode sim mandar lá um e-mail, né, requerendo que exclua seus dados. Então, a gente passa a ter direito, sim, inclusive em relação a essas questões. Eu mesmo já exerci várias vezes e dá certo, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar assim, ah, mas quem vai ver? Não, vê sim e responde, né? E caso eles tenham uma base legal que permita mandar, eles vão te responder, olha, eu estou mandando essa correspondência com fundamento em tal base legal. Então, a gente tem o direito, sim. E a gente tem o direito da portabilidade dos dados, né? E aí entra agora o próximo que a gente acabou de falar, informação sobre compartilhamento de dados, que é muito importante, que entra naquela questão do princípio da transparência, né? A gente tem que informar, sim, se está sendo compartilhado, com quem está sendo compartilhado, né? E, claro, tem que ser compartilhado para a finalidade que foi coletado, né? Você não pode compartilhar, como eu disse, para outra finalidade, né? Eu compartilho, por exemplo, eu obtive esse dado para um fim aí educacional, né, um contrato com uma escola, e de repente a escola compartilhou com um outro, uma psicopedagoga, com um psicólogo, com um fornecedor de uniforme, aí você está fugindo, né, da finalidade. E por fim, a gente pode sim revogar o consentimento. Então, a gente sempre fala, o consentimento é um dos princípios, um dos fundamentos legais aí mais fáceis, uma das bases legais mais fáceis, né, de obter e de revogar, né, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, acho que dessa parte aí foi isso que eu tinha que falar. E aí, das bases legais, né? Eu trouxe só algumas, não trouxe as 10, porque a gente não tem tempo de falar sobre todas, né? Então, como eu disse, né? Uma das bases legais, uma das bases que permite, né? Fazer o tratamento de dados é o consentimento. Se eu consentir, tá tudo ok. Só que você tem que guardar bem guardado, né? Armazenar bem armazenado o consentimento, né? Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória também, né? Você pode compartilhar esse dado, execução de contrato, né? Se eu tenho um contrato com o titular, eu posso tratar esses dados, porque eu tenho por base a execução de contrato. Legítimo interesse do controlador, proteção da vida da saúde. Então, assim, o artigo traz 10 bases legais, ou seja,
A gente faz o mapeamento, né, dos dados e a gente classifica nas bases legais. Para quê? Para dizer, olha, eu realmente posso tratar esses dados. Às vezes você classifica em mais de uma base legal e está tudo bem. O que não pode é não se encaixar em nenhuma das bases legais, porque aí não pode tratar aqueles dados. E a classificação na base legal, ela serve também para ajudar a responder ao titular de dados, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? O titular vai exercer o direito dele e você, para responder, você tem que saber qual é a base legal. Você tem que dizer para o titular por que você pode tratar aquele dado, né? Ou, se ele pedir, se você pode excluir ou não. Então, se for o consentimento, você vai ter que excluir. Mas se você tiver um contrato, aí você não é obrigado a excluir. Se você tiver obrigação, cumprimento de obrigação legal, também não. Eu sempre dou exemplo de um funcionário que pede demissão, sai bravo pra caramba, e no dia seguinte fala assim, eu quero que a empresa exclua todos os meus dados pessoais. Não vai excluir, né? Ela tem obrigação legal, ela precisa guardar aqueles dados, assim como contrato e outras hipóteses. Muito Então, bom. acho que Eu dessa acho que parte... isso acho que complementa. Alguém falou aqui que apenas a título de complementação, no caso de pesquisas acadêmicas, com pessoas precisando do termo de consentimento livre e esclarecido, que aí eu acho que se aplica do consentimento Isso, aqui, né? Nessa parte. exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, se puder continuar aí. Então, a gente estava falando, né, do cumprimento. E qual que é a consequência, né? Porque, claro, a lei traz várias obrigações, né? Mas qual que é a consequência se você não cumprir, né? Você tem multas, sanções, né? Inclusive até 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões por infração. Então, são multas pesadas, né? A reputação abalada, né? Porque você perde a confiança, né? Dos pais, dos alunos, da comunidade, e a gente vê que você tem uma perda de valor mesmo, então, da empresa, né? Então, Isso aqui é o pior. Para a gente aqui, isso aqui, para quem trabalha com. Você perde a credibilidade, né? você Se perde a tem um credibilidade. vazamento de dados, se você é exposto de alguma forma. Exatamente. E aí a pessoa fala, poxa, se não cuida dos meus dados, como é que é essa empresa, né? Então, inclusive tem uma perda aí de valor de mercado considerável, né? E tem implicações legais que também está aí sujeito a processos judiciais, a obrigações reparatórias. Então, além das multas, né, das demais sanções, também pode sofrer aí processos judiciais. Então, a gente tem aí alguns casos reais, né, de aplicação já pela NPD das penalidades, né? A gente imaginava que seria uma empresa grande, etc., etc., mas a primeira empresa foi uma empresa de call center, na verdade, né? Na verdade, chama Telecal Infoservice, né? A penalidade foi aplicada em julho de 2023, né? E justamente porque a empresa estava oferecendo uma listagem de WhatsApp para eleitores para divulgação de material de campanha da eleição municipal lá de Ubatuba, de 2020. Então, eles foram checar, pediram todas as informações e verificaram que não estava aí adequada a LGPD. Então, foi aplicada aí a multa mais advertência, né? Esse foi o primeiro caso. E depois a gente teve 2 casos logo na sequência, que foram em outubro do mesmo ano de 2023, que foi uma autarquia pública aqui de São Paulo, né? Que trata mais de 1,2 milhões de dados aí de pessoas e seus dependentes. E foi a partir de uma denúncia, né? Geralmente, por isso que eu falei lá, né? É importante a gente tomar cuidado, porque a maioria é por denúncia, né? Então, a gente tem que fazer tudo para evitar aí esse tipo de procedimento, né? E foi uma falha que permitia acessar os dados pessoais dos servidores, né? De CPF, RG, telefone, endereço, salário, e até imagens de documentos com foto e comprovante de residência. Então, foi um vazamento de dados aí bem importante, né? E outro foi de Santa Catarina, né? Que foi um incidente com a cópia ou transferência não autorizada de base de dados que estavam os usuários, né? Então, ficou disponibilizado todos os dados por 48 horas, né?
e muitos titulares aí foram afetados. Então, nesses dois casos aí, como eram órgãos públicos, né, foram aplicadas advertência e determinação de medidas corretivas. Então, esses foram aí os primeiros casos que a gente teve de aplicação de penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí é legal contar que, assim, são de 2023, são os primeiros e provavelmente não serão os únicos. E, para além disso, acho que por mais que você não tome uma multa, não acho que eticamente não é legal você não cuidar dos dados ali do seu aluno ou do pessoal que trabalha com você ou da sua instituição. E tem um impacto financeiro direto quando a gente fala, até reforçando esse pedaço do tipo, você perde a credibilidade da empresa. Então, quem confia numa empresa que tem que vaza dado ou que acontece alguma coisa desse tipo, né? Ou que usa de forma equivocada. Agora, com a coisa da IA, tá todo mundo meio que escorregando nisso aí também, né, Rê? Sim, sim, sim. Então, assim, o que a gente vai fazer? Já vou falar algumas dicas que a gente vai até repetir lá no final, mas que é importante, né? O mapeamento de dados, né? Que a gente chama do data mapping lá, que eu também já mencionei, né? A gente tem que identificar aí, desde que o dado sai, é a vida do dado, desde que ele entra na empresa, né, desde que ele entra na escola, até o final, né? Até quando ele é eliminado. Então, a gente tem que saber como ele entra, por onde ele passa, onde ele fica armazenado, quem tem acesso, por quanto tempo e como é eliminado. Então é o mapeamento do dado, mapeamento da vida do dado, né? E a gente faz, inclusive, políticas aí para algumas coisas, como descarte de dados, para não descartar incorretamente, tudo. Então, é importante. Políticas de privacidade e segurança, né? A gente tem que implementar procedimentos claros, né, para garantir a proteção de dados. Porque se você não colocar regras claras, as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, precisa ter, sim, as políticas e precisa ter treinamento constante, né? Capacitar todos os colaboradores. Então, não é só o pessoal do administrativo, não são só os professores, não são só os diretores, então é todo mundo, né? Desde o diretor até o faxineiro, todo mundo tem que ter as noções básicas, saber o que é, saber quais são as melhores práticas, como agir, o que evitar. Então, isso são pontos muito importantes aí da LGPD. Muito bom, Rê. E aí, em todas essas, a gente falou, só retomando um pouco o nosso percurso aqui, que são três dimensões, quando a gente está falando de gestão de dados. Acho que talvez a gente falou, tenha falado atualmente a mais crítica delas, que é essa dimensão jurídica. No caso da Dani aqui, a Rê já falou, o que ela pode fazer? Acho que tem dois caminhos. Um, ela pode contratar uma consultoria para fazer isso para ela. Se ela não tiver, ela tem que cumprir esse mínimo aqui de mapear ali os dados que ela tem. Depois eu vou falar um pouco da parte técnica agora, e aí a gente vai ver um pedaço disso. Tem que ter lá a política de privacidade e segurança bem estabelecida para todo mundo e treinamento. Então, eu trouxe um pouco para poder servir como uma referência para vocês. E aí, a gente falou da dimensão jurídica, tem a segunda dimensão, que é a dimensão técnica. Trouxe um mega resumo aqui. Eu sei que o nosso espaço, o nosso tempo é bem curto, e aí, mas o legal é que eu queria dar uma ideia do tipo de trabalho que você pode fazer para conseguir começar a fazer uma gestão eficiente aí dos seus dados. Então, assim, por mais que você não consiga fazer tudo, você consegue fazer o mínimo, um pouco pegando o que o Rafa trouxe já para gente. E aí, o que eu trouxe aqui é o mínimo, e um pouco também compartilhando de como é que a gente faz isso aqui, né? Eu tentei simplificar para não ficar muito técnico, mas para trazer algum valor aqui para vocês conseguirem ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, na dimensão técnica, é assim, geralmente pensa que tem sempre um responsável técnico pelas plataformas de algum lugar. No nosso caso aqui é o Edson, que cuida do nosso suporte e nossa plataforma. Essa pessoa geralmente tem que saber quais plataformas que plataformas existem ali, que dados estão sendo armazenados, e aí
e uma série de outras coisas que existem algumas técnicas para você fazer isso. Eu vou mostrar uma que é como a gente faz. Não que seja a única, mas é um caminho assim para você, para quem trabalha com isso. Então, assim, sendo você ou não o gestor de dados, você pode ser só um gestor que tem responsabilidade de dados. É legal você ter um mapeamento de todos os sistemas que você tem, falando do ponto de vista digital aqui, né? Agora, para o nosso recorte de plataformas digitais. E ali dentro, você precisa também ter mapeado quais dados você está armazenando e o porquê. Aí você tem que ter também um controle de quem tem acesso a esses dados e em que formato eles estão armazenados. Eu juro que eu olhei isso aqui umas 80 vezes para conseguir trazer uma síntese que fizesse sentido. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é isso aqui na prática. Tem um documento aqui que chama Gestão de Dados Simplificado. Ó. Então, por exemplo, para ficar claro, ó, fiz isso aqui num Excel, mas podia ser num sistema em qualquer outro lugar. É legal vocês terem mapeado quais sistemas vocês têm, quem é o administrador, e qual a finalidade do sistema. No nosso caso aqui, a gente armazena as versões, porque isso tem uma implicação de segurança, porque alguns sistemas são atualizados, devem ser atualizados para ficarem estáveis. Quando foi a última atualização? Aqui o contato do suporte e observações. Isso aqui, esses dados são fictícios, mas a gente tem um desse de verdade, de todas as nossas plataformas. Isso no nível das plataformas, a gente não está no nível dos dados. Isso é legal para você depois conseguir afunilar, porque as linhas aqui vão virar abinhas aqui. Então, por exemplo, eu tenho um AVA aqui na Mori. Que dados eu tenho dentro desse AVA? É legal vocês saberem, terem mapeado que dado vocês têm aí. Então, por exemplo, obviamente que, de novo, isso aqui é só um exemplo mega simplificado, mas a gente tem... Vou pegar aqui a segunda linha que é mais fácil. Por exemplo, o e-mail dos usuários. Qual que é a fonte de coleta? Onde é que esse dado está sendo coletado? Está lá, registro do usuário. Qual que é o nível de acesso? Esse nível de acesso vai depender da instituição de vocês. No nosso, a gente trabalha com alguns níveis. O administrador, que é o gerente do sistema, ele tem acesso a tudo. E aí, os níveis de baixo, eles vão perdendo acesso. Como é que tá? É cumulativo o acesso. Então, por exemplo, aí você tem lá o dado de progresso no curso. Só os coordenadores têm acesso. O administrador também tem, mas ele não tem acesso a dados que são... Isso aqui é só para exemplificar. Se ele não precisar, por exemplo, um dado de identificação do usuário. A gente tem lá as atividades realizadas por um cursista. Então, a fonte de coleta, o nível de acesso e a finalidade do uso. Tendo isso aqui, eu sei que parece mega simplificado, mas é porque os sistemas são grandes. Se vocês forem a fundo assim, vira um trabalho bem difícil. Então, para ficar factível, vocês conseguem ter fazer um mínimo de gestão dos dados que vocês têm e conseguem responder um pouco até em linha do que a Rê falou. Olha, o que você está fazendo ali para gerenciar os seus dados? Então, olha, tem uma política aqui que só quem tem acesso a certos dados são os administradores. E aí, se por algum motivo alguém precisa desse dado, ela tem que justificar formalmente e tal, tem um fluxo para isso acontecer. Outro exemplo, site. Então, tem lá o site onde as pessoas compram cursos, por exemplo. Eu posso ter um dado que é o status do pagamento, fonte da coleta, aqui nesse caso, onde é que está o uso dele, né? Então, aqui no gerenciamento, responsável pelo dado, que pode ser uma área, isso aqui é fictício, só para vocês terem uma ideia. Quem que é o responsável? Que aí também, dependendo do contexto de vocês, pode ser até quem é que vai administrar. Pode ser o gestor de dados, por exemplo. O nível de acesso, de novo, finalidade do uso. Aqui, fica como sugestão para quem é mais técnico, mas se vocês quiserem documentar o tipo de proteção que aquele dado tem. Certo? Esses dois aqui a gente usa de verdade. Esse aqui eu gerei um pouco para mostrar o tipo de coisa que vocês podem querer documentar, porque obviamente que a gente não lida, por exemplo, a gente não é responsável direto por dados de governo, mas eu imagino que em governo você tem algumas políticas que você tem que seguir. Então, alguns dados, por exemplo, têm que ser criptografados. Então,
Você tem ali esse controle. Tendo esse mapeamento, já resolve a parte técnica. Esse é o super resumo da dimensão técnica. Parece que é muita coisa, mas tendo esse pedaço, vocês vão conseguir saber. E aí, resumidamente falando aqui, você tem que saber onde quais dados estão sendo armazenados e quem tem acesso. Porque isso aí dá vazão para todas as outras coisas que a gente tem aqui. Tá bom? Alguém falou alguma coisa aqui? Poderia dar zoom? Ah, perdão, eu não estava vendo a janelinha aqui, que eu estou com 2 janelas. Mas eu posso compartilhar esse modelo com vocês. Ele é ilustrativo, tá bom? Apesar de que isso aqui, esse a gente tem aqui mesmo, esses dois. Mas esse com mais coluna, esse exatamente assim. E esse aqui eu gerei um pouco para mostrar para vocês como é que vocês podem fazer esse tipo de gestão. Quando você está trabalhando numa instituição ou numa organização que é menor, às vezes esse tipo de coisa não é necessário. Mas para a instituição pública ou instituições maiores, isso aqui é uma mão na roda, assim, para você responder, para você escrever. Quando você vai escrever um termo de política e privacidade, eu sei que a maior parte das pessoas copiam e colam exemplos, né, tipo, da internet, mas não está certo. Vocês têm que saber que dados vocês estão usando, tipo, e para quê. E aí, de repente, com um documento desse, vocês conseguem vir aqui e filtrar. Certo? Acho que vocês não estavam enxergando, né? Agora que eu vi. Mas eu vou compartilhar essa planilha aqui. Essa parte técnica também daria outros 40 minutos, não, daria. A gente depois no final vai falar do curso que a gente está fazendo aqui, que a gente está lançando, que aí são 40 horas, mas isso aqui daria, sei lá, umas 15 horas, só para a gente falar desse pedaço, porque também dá para a gente falar onde é que esses dados são salvos, de que forma, que tipo de banco que ele está usando, quais são os tipos de dados, porque isso vai ajudar num processo de repente, de você elaborar um relatório. Agora, com IA generativa, você pega um negócio desse, e aí fazendo direito, obviamente, que também não é a pauta aqui, mas você pode fazer pergunta para a generativa, ela pode consultar uma base, e se ela tiver com essa taxonomia, ou se ela tiver indexada, assim, ele consegue te dar respostas mais precisas. A gente tem usado, por exemplo, para geração de relatórios. O exemplo eu já passei aqui para vocês. E no caso da Daniela, então, a recomendação que eu daria para ela é, se ela não tiver um responsável técnico, que ela consiga entender esse mínimo de onde é que os dados, de fazer esse mapeamento aí também em linha com a parte jurídica lá do que a Rê já trouxe para a gente, de como onde ela armazena esses dados e por quê. Tipo, ter isso muito bem mapeado, sabe? Para conseguir lidar ali com um eventual problema. Aí, Só fazendo um gancho também, David, aproveitando, porque a LGPD, né, a gente não tem um certificado, não tem um ISO, vamos dizer. Então, tudo que você precisar comprovar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é em relação a todo esse controle que a gente tem, né, a todo esse mapeamento. Então, isso é muito, muito, muito importante ter e ter tudo muito bem documentado. Muito bom, Rê. Deixa eu aproveitar, David, só Pode sugerir falar. uma dica aí para quem trabalha com tecnologia e com bases de dados já deve ter visto esse documento, mas é uma prática relativamente simples e muito útil também para o sentido jurídico e técnico, que é fazer sempre que você tiver uma base de dados, elaborar um documento de metadados, né, de saber o que é que tem em cada campo e mais ou menos nessa linha que o David comentou sobre os usos de cada um, né, mas no caso aí seria um documento para cada base de dados. Eu vou deixar um link aqui no chat para vocês, quem quiser ver, são técnicas mais das ciências da informação que a gente na tecnologia vai incorporando e que gera essa cultura de registrar, de ter um inventário mesmo do que você tem de dados na organização, para se caso precisar você comprovar e até mesmo para controle, né, para você saber exatamente que tipo de asset, de recurso de dados você tem disponível. Porque isso gera, a gente vai falar agora, talvez, do mais importante para todo mundo aqui, porque isso gera valor, inclusive. No nosso caso, o valor não está relacionado a dinheiro, está relacionado a você fazer uma melhor intervenção do ponto de vista das aprendizagens e pensando do ponto de vista pedagógico. A gente vai mostrar. Bem legal isso aqui, Rafa. Ó, tem alguém com 9% de bateria que fez uma pergunta difícil, Rê. Eu vou ver se... Ó, Tá.
A gente Olá, responde depois no final, porque senão acho que a gente não vai conseguir chegar com todo o conteúdo, né? você acha que Aí responde no até a final, Ana então? fez um comentário aqui, e é verdade, tem muitas empresas que vendem um selo de adequação ou adequa a sua empresa em 24 horas. Gente, isso não existe, tá? Tá, ó, vou deixar as perguntas então para o final. Isso. A gente vai, eu acho que não deve, a gente vai tentar compartilhar dessa vez a gravação. A gente não tá compartilhando, porque, enfim, é um mini curso aqui, a gente está numa conversa, mas a gente vai tentar compartilhar com vocês dessa vez, tá bom? Porque aí tem a pessoa que vai sair aí, tem 9%. E aí, por fim, e talvez a parte que mais interessa para a maior parte das pessoas que trabalham com educação, e aonde também tem um mar de oportunidade, quando a gente fala de gestão de dado educacional, a gente está falando, tem uma terceira dimensão, que é a dimensão pedagógica. Então, e o que a gente trabalha nessa dimensão? Onde é que está o core aqui do gestor educacional? Se você é um cara que entende educação, às vezes você consegue ajudar a fomentar, a disponibilizar, ou organizar os dados de uma forma que vai ajudar ali quem está lidando com a atividade fim de uma instituição educacional, que é com o ensino. Então, você conseguindo organizar os dados ou conseguindo disponibilizar de alguma forma, você consegue gerar valor ali em todos os níveis. E aí desse nível que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, a gente está falando de. Acho que eu vou falar de IA. Todo mundo falando de IA agora. As IA só são possíveis nesse momento porque a gente tem muito dado. As IA generativas, são ferramentas que são produzidas com grandes volumes de dados. Então, e isso tem implicação, por exemplo, em ferramentas de personalização para você personalizar, em monitoramento de desempenho, em tomada de decisão, e desenvolvimento de professores. Quando a gente fala só de IA, mas também o dado puro, bruto, daria e dá para a gente trabalhar. A questão de personalizar o ensino, de você monitorar como é que o aluno está desempenhando, se tomar uma decisão ali baseada numa evidência, né? E quem trabalha com isso aqui já tentou implementar alguma coisa, já deve ter percebido que, a realidade engana demais, assim. A percepção ou a forma como a gente enxerga é muito diferente de quando você vai olhar os dados. Às vezes você está olhando a coisa de um jeito, e aí você vai olhar para os dados, e aí os dados te dizem, te mostram de uma outra forma. E aí você consegue usar isso, inclusive, para trabalhar questões de engajamento, e aí de desenvolvimento não só de aluno, mas também de professor. Para isso, obviamente, a gente vai ter que sempre construir indicadores e relatórios. Assim, no nível pedagógico, a gente teria um monte de coisa para trabalhar. Eu trouxe só um exemplo aqui, e aí também um pouco nessa linha de como é que a gente consegue olhar para os dados nesse pedaço, que é como é que a gente faz para construir bons indicadores ou usar os dados para trazer respostas para as nossas questões cotidianas, né? E aí o Rafa trouxe algumas referências, eu queria trazer uma também, que é esse livro, e é a forma como eu gosto de trabalhar, assim. Quase todo dia eu sou perguntado, ou sou acionado, ou alguém me manda um WhatsApp, alguma coisa para falar de dado, de relatório, ou de dashboard, ou de painel. E eu super recomendo esse livro aqui, que chama Storytelling com Dados. Então, ele, super resumindo, ele trabalha a noção de que uma forma eficiente de você apresentar dados, ou elaborar seus relatórios, ou pensar os seus painéis, os seus dashboards, é contando uma história. Então, às vezes, para tentar responder você vê aquelas apresentações super cheias de gráfico e tal, mas ninguém entende nada, assim. Por quê? Porque não está contando uma história. Ó, alguém falou, tenho dificuldades em criar indicadores. Eu vou mostrar aqui, porque também eu falei do top 3 lá, de coisa aqui do top 1 para mim, e eu falo isso nos cursos de DI que a gente tem aqui também, de falhas em processos de ensino-aprendizagem, está na parte de avaliação e de você criar indicadores ou ferramentas para avaliar se o que você está fazendo está tendo efeito. Assim, é onde o pessoal mais erra, de não conseguir criar evidência, né? Então,
E aí eu vou mostrar um pouco como fazer isso. Mas esse dado conta um pouco isso, e eu acho que tem a perspectiva que eu gosto de trazer, assim, que é sempre pensar que você está contando uma história. E aí, quando você vai apresentar esses dados, e essa história tem que responder algumas perguntas. Como projetar bons relatórios? Já vou responder a pergunta dos indicadores aqui. Esse material é extraído de um curso mais extenso que a gente tem sobre elaboração de relatórios. E aí eu gosto de passar por duas etapas, assim. Quando a gente está falando de um ambiente digital de aprendizagem, ou quando a gente está lidando com dados num sistema, é legal você separar, e isso aqui serve para praticamente todos os sistemas que a gente tem. Primeiro, os níveis de dados que você vai ter. Então, assim, num ambiente digital de aprendizagem, você vai ter dados em nível de plataforma, em níveis de curso e em níveis de atividade. Os dados em nível de plataforma, geralmente, eles vão interessar para o gestor do ambiente digital de aprendizagem. Para o cara que faz a administração, que faz o suporte, que quer entender ali o que está acontecendo. Isso aqui foi extraído do Moodle, não sei quem aqui trabalha com Moodle, mas só para vocês terem uma ideia. Então, assim, quando você está olhando para os dados em nível de plataforma, você pode ver quem acessou, se acessou aquela semana, ou se deu algum problema, se teve alguma dificuldade. Essa aqui interessa menos para a gente. Esses outros dois níveis, para quem trabalha mais com a parte da aprendizagem, faz mais sentido. Então, você tem dados também em nível de curso e em dados em níveis de atividade. Dados em níveis de curso vão interessar para, geralmente, quem faz a gestão de ambientes, ou de universidades, ou de escolas, ou de instituições como um todo. Porque, às vezes, ele quer fazer um comparativo entre turmas, ele quer saber uma mesma disciplina, dois professores diferentes, o que está acontecendo ali, por que um está tendo mais acesso, por que o outro está tendo menos, às vezes, por que um aluno está performando, está fazendo mais atividade numa turma e menos em outra. Então, os dados em nível de curso ajudam a gente a olhar para esse pedaço. E aí tem um terceiro nível, que aí é o nível do professor ou do tutor online para quem está ali ensinando, que é o do nível da atividade. E as ferramentas hoje em dia, como Moodle, como Blackboard, como Canvas, enfim, todas as plataformas de aprendizagem que a gente conhece, eles fornecem relatórios nesses níveis, e eles fornecem em nível de atividade, aí você tem dados do nível de um questionário, então as respostas a um questionário em específico, a uma tarefa, a uma pesquisa ou alguma coisa que o aluno executou ali. Esse primeiro nível é legal para você saber, quando você está pensando no relatório, para quem que você está projetando. Quando eu falei que a gente gosta da coisa pensando numa história e respondendo a perguntas, aqui você vai responder a perguntas que têm a ver com o suporte técnico da plataforma. Aqui você vai responder a perguntas que geralmente têm a ver com o nível pedagógico de uma instituição, num nível mais geral. E aqui você vai fazer a gestão num paralelo com o professor de uma sala de aula, de uma turma. Nesse nível aqui, então, tá para quem trabalha diretamente com a questão do ensino ali. Tá bom? Eu fiz eu sei que tá mega resumido, mas depois a gente compartilha essa apresentação, e aí vocês podem ver de novo se ficou um pouco rápido. Eu tenho alguns... eu já dei essa formação algumas vezes, inclusive algumas delas estão públicas, em que eu falo especificamente sobre isso aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês. E aí tem a segunda parte, que é assim, na hora de você elaborar um relatório, antes de pensar em dado, antes de pensar na parte técnica, se vai extrair, se vai fazer, se vai ficar na sua plataforma, se você vai tirar para um Excel e fazer um gráfico no Excel, se você vai conectar num Power BI, se você vai conectar... Você tem que primeiro escrever quais perguntas você quer responder. Eu não sei se isso aqui parece básico para vocês, mas da minha vivência, quase sempre as pessoas não fazem isso. Então, assim, o que você quer responder com a sua pergunta? Você quer saber, por exemplo, eu quero saber se os meus usuários, se os meus alunos estão acessando a plataforma. Ou eu quero saber em que horas eles utilizam mais.
Ou eu quero saber em qual atividade eles têm mais dificuldade. Então, começa listando essas perguntas. Faz uma lista, assim, tipo, para você elaborar bons indicadores ou bons relatórios, faz uma lista das perguntas que você tem. É meio básico isso, mas super funciona. E aí deixa lá. E depois fala, olha, se eu tivesse essas respostas aqui, seria perfeito. Então, se eu soubesse, por exemplo, quem é o aluno que mais acessa a plataforma semanalmente, seria uma... Se eu tivesse essa resposta, isso ia impactar a forma como eu ensino. Sei lá. Então, e faz essa listagem. Depois, uma coisa que vocês podem fazer, a partir disso, quais dados você precisa para responder essas perguntas. Aí você vai atrás dos dados. Porque aí isso independe do... Eu tô vendo o pessoal aqui falando que trabalha com Moodle e tal. E aí depende da plataforma que você trabalha, isso vai mudar um pouco, mas quase sempre você vai ter esse dado lá para responder essa pergunta. E aí, por último, você define como é que você quer visualizar esses dados. Se você vai querer ver isso numa planilha, se você vai querer ver isso num painel, se você vai querer ver isso dentro do próprio ambiente que você está usando ou em qual lugar. Essa receitinha de bolo aqui, eu garanto para vocês que se vocês fizerem passo a passo, vocês conseguem elaborar bons relatórios. Assim, que vão ser úteis para o que vocês estão fazendo. Tá bom? Super resumido aqui, mas só porque a gente já deu o nosso horário aqui e a gente precisa avançar. E o ideal é a gente fazer isso no começo, que é um outro problema que acontece. Você deixa no fluxo natural de você pensar, qualquer ação é fazer uma análise no final. E aí você faz tudo, depois você faz análise. Só que quando a gente está falando de dados, até para você projetar uma experiência de aprendizagem, e aqui especificamente desse pedaço da dimensão pedagógica, tem arranjos que se você não fizer, você não vai ter o dado. Vou dar um exemplo prático. Se você não colocar uma atividade no começo do seu curso para descobrir quais as habilidades prévias os alunos já têm, e uma no final, para depois ver quais eles desenvolveram, não adianta chegar no final que você não vai ter o dado lá do começo, se você não tiver feito. Então, tem umas coisas que você tem que projetar um pouco antes. Esse também é um erro bastante comum, assim, que a gente acaba... às vezes você quer um dado, você quer uma resposta para a sua pergunta, mas você não projetou como é que você vai coletar o dado. E aí, só para a gente fazer a conexão aqui e fechar essa história, lembra sempre do que a Rê falou, de deixar claro para o usuário para que você está armazenando esse dado. No caso da Daniela, eu passaria essa formulazinha para ela. Falar, ó, Dani, tá aqui, sempre pensa nesses 3 passos na hora de você elaborar um relatório do ponto de vista pedagógico. A parte do uso de dados no contexto pedagógico, é a parte que daria para a gente falar mais aqui. Mas eu acho também a parte que vocês já estão um pouco vendidos para essa história, não precisa ficar... Eu imagino, né? Porque acho que a parte que é mais, que todo mundo mais sabe, assim, o tanto que a gente consegue usar isso para gerar evidência, para fazer um trabalho sério, enfim. E a gente fez um finalzinho aqui com dicas de segurança. Só quer falar rapidinho, Rê? Porque, Eu quero, se eu puder, melhor, Ah. porque eu dou uma explicadinha, ainda que geral, né? Então, assim, o que a gente viu da LGPD que não é só a gente tratar como vai coletar, como vai utilizar os dados pessoais, né? A gente foca muito na segurança desses dados também. Isso é super importante, até para a confiança, né? Dos nossos alunos, dos pais, dos clientes, dos parceiros, né? E a gente tem o dever legal de garantir, né? Contra os acessos não autorizados, contra vazamentos, usos indevidos, né? Se não tiver isso, como é que alguém vai confiar, né? Então, é super mega importante. E no setor educacional, o tratamento de dados tem uma questão mais delicada ainda, porque envolve aí, geralmente, informação de crianças, adolescentes, né, que são dados sensíveis. Claro que não todos os casos, né? Óbvio, ensino superior, a gente vai ter pessoas que são maiores de idade, na maioria, mas dependendo do nível, né,
da instituição educacional, né, a gente vai ter lá muitos dados de crianças e adolescentes. Então, a gente tem aí um cuidado especial, né? E a gente tem até a pergunta aí em relação a imagens, né? E a gente tem ali, além dos dados acadêmicos, né? A gente tem vários dados, né? Vários dados financeiros, dados de saúde, dados biométricos, impressão digital, reconhecimento facial. Então, a gente tem vários dados. E que é muito importante que a gente garanta, né, a segurança, tanto para evitar aí as sanções legais, como para ter a confiança aí dos alunos, das famílias. E a gente tem aí, a gente já viu, né, que a gente tem sanções bem pesadas caso não tenha essas medidas de segurança, né? Então, o que a gente colocou aqui e que a gente já falou, né, é o mapeamento de dados, né, e o controle desses dados, né? Então, além dos dados comuns aí nas escolas, é muito importante aí a gente tratar com muito cuidado os dados sensíveis, né? Então, a gente tem que realizar aí um mapeamento detalhado de todos os dados, dando aí ênfase também para os dados sensíveis, né? E no caso de menores de idade, a gente tem que ter lá o consentimento dos pais ou responsáveis, né? E esse consentimento tem que estar armazenado de forma adequada, né? Para que você tenha ali documentado. Então, é importante que você tenha ferramentas que facilitem a gestão do consentimento, né? E controle, né? Consiga ter o controle dos dados dos alunos, né? Atualizado, centralizado, sempre que você precisar ali acessar ou comprovar, né? Ter consentimento específico, né, para dados de crianças e adolescentes também é importante. Isso é uma coisa que a gente tem que bater bastante. Então, é importante revisar todos os termos de consentimento, né, que são entregues aos pais, né? Verificar se os propósitos de coleta de dados estão claramente descritos, né? Bem como o uso de imagem, que também a gente teve lá a pergunta do uso de imagem, mas uso de imagem para eventos, dados biométricos, etc., né? Então, é importante ter as políticas que a gente também já falou, né? A gente tem que ter transparência, dizer como é que a gente faz, né? Então, é importante ter tudo isso nas políticas. Então, é importante ter uma política de consentimento lá nas plataformas digitais, né, usadas pela escola, garantindo que os pais entendam como os dados são coletados e processados. Implementar medidas e protocolos de segurança. Então, é importante a gente ter os dados seguros, né, e estabelecer também as políticas de acesso. Limitar os dados, né, justamente a quem realmente precisa, né, o David também já falou isso, né, das camadas de autorização, isso é importante. Fazer treinamentos regulares, né, isso que a gente falou também, não adianta você fazer uma implementação brilhante, fazer tudo maravilhoso, se aquele que vai tratar os dados, aquele que convive dia a dia com os dados, não souber, não for treinado, porque o vazamento pode vir justamente, né, dessa pessoa aí que tem uma falha no treinamento. E não adianta você treinar uma vez e nunca mais falar do assunto, porque tem que ser constante, né? Aquele que foi treinado 1 ano atrás vai esquecendo o dia a dia, né? Então, a gente precisa repetir, fazer treinamentos, fazer testes, inclusive, em relação a incidentes de segurança, né? Então, a gente fala aqui que é importante ter um plano de resposta a vazamentos, né? Se, com toda calma e tranquilidade, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, já imaginou quando ocorre um vazamento? Se você não tiver uma política clara em relação aos incidentes de segurança, ninguém vai saber o que fazer. Quem vai fazer o quê? Quem vai comunicar os titulares de dados? Como vai ser comunicado? Como vai ser comunicada a NPD? Tudo tem que ser feito de forma rápida, né? Até para minimizar os danos. Então, é importante que tenha políticas aí bem claras, bem definidas, né? Cumprindo também o princípio aí da transparência. Então, isso são algumas dicas que a gente dá. Teria muitas outras, mas a gente não tem tempo suficiente aí, é um curso, então a abordagem acaba sendo bem superficial, são mesmo uns toques do básico, né? Mas a gente teria aí várias horas para discutir e dar outras dicas aí de como cuidar aí da segurança dos dados.
Então, acho que é isso, David, rapidamente. Muito bom, Rê. Não, mas aí eu vou fazer o merchan, que é, venham fazer o nosso curso de gestão de dados. A gente ficou no fim, acho que a gente não vai conseguir abrir para dúvidas, mas a gente, acho que quem quiser depois escrever lá no grupo ou mandar para a gente responde, tá bom? Por conta do horário aqui. Deixa eu dar os últimos avisos aqui. Aí tem a coisa do. a- a- Só antes de a gente falar da atividade para certificação, eu vou deixar um link aqui para esse curso que eu estou falando, que a gente geralmente faz um mini curso para apresentar um pouco de um curso maior, até para vocês terem um primeiro contato. Para quem se interessou por esse assunto, aí o curso tem 40 horas. A Paty colocou o link aqui também. Ele começa no dia 11 e ele é autoinstrucional, é diferente dos outros cursos que a gente tem aqui na Mori. Então, você consegue fazer a qualquer hora ou qualquer lugar. Sobre a certificação, deixa eu colocar aqui o link da certificação. Só reforçando para quem chegou no final, é muito importante fazer atividade para ser certificado, tá bom? A gente deixou um linkzinho aqui, e aí eu já esqueci a data de quando vocês vão receber o certificado. Ah, tá aqui, ó. A data limite para fazer a atividade é dia 14 e os certificados vão ser disponibilizados até o dia 18 de novembro. E é isso, eu queria agradecer aqui demais a presença de vocês e também a disponibilidade da Rê e do Rafa que vieram aqui compartilhar com a gente hoje o conhecimento deles. Foi super legal, acho que a gente gosta de fazer esse mini curso, inclusive porque a gente aprende bastante aqui na troca com vocês, com as dúvidas, ou mesmo com as pessoas, com os especialistas dos nossos cursos aqui. E fica, de novo, o convite para quem gostou do curso ou quer se aprofundar ou quer entender mais. Deixei na verdade, o link que tem aí é para um formulário de interesse. Aí a gente manda a ementa para vocês com os detalhes do curso. Tá bom? Obrigado, Rê, obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo. E uma última coisa. Eu vi que o Edson colocou que a gente não vai disponibilizar. Esse a gente vai colocar, viu, Edson, no YouTube? A gente vai colocar a gravação depois no YouTube. Ficou um pouco corrido, mas aí quem quiser voltar e retomar algum pedaço. Agora sim, última coisa, prometo. Mas junto com o link do certificado aí, tem uma pesquisa de avaliação, e aí vocês contam pra gente o que vocês acharam desse mini curso, tá bom? Obrigado demais, gente. Boa noite para vocês, viu? Valeu, gente. Valeu, Rafa, Rê. Obrigada, gente. Boa noite aí a todos. A gente fica à disposição. Valeu, pessoal. Boa noite.